irmãos, abra a sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me Aleluia. Mateus 21. to Matthew 21. Mateus capítulo 21. Matthew chapter 21. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos aqui. Let's read some verses together. Quero por alguns minutos meditar com você. I want to meditate with you Mateus capítulo 21. in Matthew chapter 21. Vamos ler a partir do verso 1. Let's start with verse 1. Aleluia. Mateus 21, a partir do verso 1. Matthew 21, starting with verse 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Como eu acabei de falar há alguns minutos, hoje os cristãos do mundo todo celebram o Domingo de Ramos, As I said earlier, today the Christians around the world celebrate Palm ou Sunday. Palm Sunday, This holiday em called Palm em Sunday. referência a essa entrada de Jesus em Jerusalém, In reference to the entrance of Jesus into onde as Jerusalem, pessoas colocavam folhas de palmeiras where ou people ramos place down branches of palm e trees, abençoavam ali aquela chegada de Jesus. and they blessed the coming of Jesus. E eles gritavam: Hosana, And they shouted, que Hosanna, significa seja louvado. which means be praised. Hosana ao filho de Davi, Hosanna to the Son of David. seja louvado o filho de Be Davi. praised, Son of Bendito David. é o que vem Welcome is em the nome one do Senhor. who comes in the name of the Hosana Lord. nas alturas. Hosanna in the highest. E é incrível pensar como o tempo passa tão rápido And it's crazy to consider how time e como flies. tudo que nós fazemos How everything that we do influencia tudo e todos à nossa volta. influences everything and everyone around us. Quando nós lemos esse texto, é incrível pensar como que When we read Jesus this text, enfrentou a última semana de vida que ele tinha na it's terra. crazy to see how Jesus faced his last week on E eu earth. vim aqui dizer para você que em uma semana muitas coisas podem acontecer. And I'm here to tell you that in 1 week many things can Se happen. você soubesse que essa seria a última semana da sua vida, If you knew this would be the last week of your o life, que você faria? what would you do? Se você soubesse que você teria apenas mais uma semana de vida, If you knew you only had 1 week left to live, como você começaria esta semana? how would you start out this week? Ou como seria a sua agenda dessa semana? What would your schedule be for the rest of the week? É uma pergunta interessante, It's an interesting question. porque nós pensamos muito na vida Because we think about e life a pensamos lot, pouco na morte. and we think very little about death. Nós pensamos muito em viver, We think a lot about living. pensamos em adquirir boas casas para morar na terra, Think about buying good houses to live here on pensamos em earth. comprar bons carros para dirigir pelas estradas da terra, Think about buying nice cars to drive on the roads of mas this pensamos earth. muito pouco em preparar a nossa morada na We eternidade. think very little about preparing our housing in heaven. Pensamos muito pouco onde nós vamos passar a nossa eternidade. We think very little about how we will spend our eternity. E uma semana muitas coisas podem acontecer. And in 1 week, many things can take A place. morte de Jesus, ela afetou milhares de vidas. The death of Jesus affected thousands of A lives. morte de Jesus influencia até hoje milhões e milhões de vidas ao redor da The terra. death of Jesus affects to this day millions of lives E eu vim around the aqui earth. dizer que a sua vida, And I'm here to tell you that your life,
ela foi preparada para influenciar pessoas. was prepared to influence other people. A sua vida ela foi planejada Your life was planned para você influenciar milhares de pessoas. so that you may influence millions of E people. você pode influenciar pessoas de forma positiva And you can influence people in a positive ou de way forma negativa. or in a negative way. Existem pessoas à sua volta There are people around you que você não quer estar com elas. that you don't want to be next to them. Amém? Amen? Amém, gente. Pode falar que eu sei. You can be honest. Tem gente que a gente não consegue nem ouvir falar o nome. There are people we can't even stand hearing their name Porque eles trazem um estilo de vida muito ruim. because they bring forth a very negative Ou lifestyle. eles têm uma história que não agrada as pessoas que convivem com elas. Or they have a story that doesn't please the people who are around them. Agora tem outras pessoas que quando você ouve falar o nome, você se alegra. Now there are other people that when you hear their name, Quando you elas rejoice. dizem assim, olha, eu vou te fazer uma visita. When they say, hey, I'm going to visit Aí você faz igual o povo de Jerusalém, Hosana, Hosana, you. Hosana. You do just like the people of Jerusalem, you shout Hosanna. Aí tem algumas que quando vão embora, você quer colocar ela na cruz também. And there are some when they leave, you want to crucify them as well. Meu Deus. My Lord. Mas o fato é que você foi criado But the fact is that you were created para, através da tua vida, so that through your life, pessoas serem influenciadas. people may be influenced. Mas de que forma, pastor, nós podemos influenciar as pessoas à nossa volta? But in what way, Pastor, can we influence people around us? Você não pode deixar a terra, You can't leave the ou earth. você não pode morrer You cannot die sem viver o seu propósito de vida. without fulfilling your purpose for Às your vezes o life. seu propósito de vida está ligado a servir a Deus de alguma forma. Maybe your purpose is connected to serving God in some Servir a way. Deus com algum ministério. Serving God with some Ou ministry. talvez você vai servir a Deus com um talento que Deus te deu. Maybe you'll serve God with a talent that He Através has de uma given you. profissão que você tem. Through a profession He gave you. Você não precisa ser um pastor para pregar. You don't need to be a pastor to preach. Se você é um bom pai de família e prega para tua casa, você já é um pastor. If you're a good father to your family and you preach to your Se family, you're você already a trabalha com pastor. pessoas à sua volta, If you work with people around você não you, precisa ser uma missionária you don't need to be a missionary ou uma evangelista, or an aleluia, evangelist consagrada, aleluia. who was consecrated. Não. Se você trabalha em algum lugar, If you work se somewhere você prega para as pessoas que trabalham com você, and you preach to your você já é uma coworkers, evangelista. you are already an Você já é uma evangelist. missionária. You're already a Ah, missionary. pastor, eu queria ser um profeta, aleluia. Pastor, but I want to be a prophet. Dura coisa pedistes. You ask for something good. Mas se Deus quiser te dar esse dom de profeta, But if God wants to give you this gift of você vai prophecy, usar esse dom para You're going to profetizar. use this gift Mas to se Deus não prophesy. tiver um dom de profeta, But if God does not have a gift of em qualquer prophecy lugar for que you, você estiver, and if you're Deus anywhere, pode te usar anyway. God can use you anyway. Porque a única coisa que Deus precisa Because the only thing that God needs é do seu coração disposto, is a willing heart. é da tua voz. It's your voice. Deus ele espera que eu e você possamos de alguma maneira God expects for you and I in some abençoar way pessoas à nossa volta. to bless the people around us. Quando João Batista veio anunciando o reino de Deus, When John the Baptist announced the kingdom muitas of God, pessoas seguiram João Batista. many people followed him. Ele cumpriu o propósito dele. He fulfilled his purpose. Ele veio anunciar o caminho. He came to Ele declare disse the way. que viria um após ele, He said that one would come que ele after não era him, digno nem de amarrar o cardaço do sapato dele. that he was not worthy of untying the sandals of his E feet. João Batista ele pregava, And John the Baptist would preach. ele anunciava o reino de Deus. And he proclaimed the E as kingdom of pessoas God. queriam entender o que eu preciso fazer. And people wanted to understand E ele what they dizia: had to você do. precisa crer, And he said, you você need to precisa believe. arrepender, You need to repent. e você precisa ser You batizado. need to be baptized. E aí ele levava as pessoas And he would lead ao Rio people Jordão e batizava as to pessoas. the Jordan River and E baptize um dia them. ele está batizando. And one day he was there E baptizing. aí ele vê o Messias. And he sees the Ele Messiah. vê Jesus Cristo. He sees Jesus E ele olha Christ. para ele He looks to him. e para tudo. He stops everything. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus And he says, behold the Lamb que of God tira o pecado do who mundo. taketh the sin of the world. Aí Jesus vai até ele Jesus goes to him. e ele batiza Jesus.
And he baptizes Você Jesus. conhece um pouco da história. You know this story a Os little céus se abrem bit. The heavens were open. e uma voz é ouvida por todos que estavam naquele And a lugar. voice is heard by all who were there. Esse é o meu filho amado, Says, "This is my em beloved quem eu tenho son, prazer. in whom I am well Todas as pleased." vezes que você decide cumprir o teu propósito, Every time you decide os to céus fulfill se your abrem sobre a purpose, tua cabeça. the heavens are E opened você não above your precisa head. de Instagram para dizer quem você é. And you don't need the Você não Instagram precisa to de tell you who you Facebook are. para dizer quem você You don't é. need Facebook to tell Quando you who você you está na are. rota do teu destino When you're on route e to quando your você destiny, decide cumprir o teu and propósito, you decide to fulfill o your próprio purpose, Deus brada dos céus. God himself E ele speaks from olha, heaven. He e ele looks. diz: esse é o meu filho, says, "This is my esse é beloved quem eu son. escolhi, This is who I esse é have aquele que chosen. veio This is the one who para cumprir came um propósito na to terra." fulfill a purpose on this earth. E João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus And John the Baptist says, "This is the Lamb of God que tira o pecado who do mundo. takes the sin of the world." E Jesus começa ali a sua trajetória. And Jesus begins there his trajectory. Ele é batizado. He is baptized. Imediatamente o Espírito Santo o leva para o deserto. Immediately the Holy Spirit leads him to the Porque a desert. primeira coisa que Deus vai fazer com você, Because the first thing that God quando will você do with decidir viver a história que Deus já escreveu, you, when you decide to live the story God has Ele written vai for levar you, você para algum teste. He will take you into some kind Ele of vai test. levar você para alguma prova. He will take you into some kind of trial. Então deixa eu dizer algo para você. So let me tell you something. Pare de reclamar da prova que você está vivendo. Stop complaining about your trials. Para de reclamar do teste que Deus está fazendo com você. Don't complain about the Eu trials não God aguento has mais. you on. I can't take Imagina it anymore. Jesus dizendo assim: ah, meu Imagine Deus, Jesus saying, "Oh my God, mas eu tenho que ir para o deserto? do I really have to go to the Eu tenho que desert? ficar sem comer durante 40 dias? Do I have to fast for 40 Eu days? tenho que ser provado?" Do I have to be tempted? Deus, Ele quer que você esteja preparado. God wants for you to be prepared. Se Jesus não tivesse vencido aquela prova ou aquele teste no If deserto, Jesus had not overcome that trial in the desert, Ele não teria autoridade sobre os demônios. he wouldn't have had authority Ele não over teria demons. autoridade sobre os enfermos. He wouldn't have authority over As the pessoas sick. não iam ouvi-lo. People wouldn't listen to É por him. isso que tem muita gente subindo em plataformas. That's why many people are getting Tem on muitas pessoas platforms, subindo em alguns palcos pela vida fora, on stages of this life, mas elas não são ouvidas, but they are not heard porque elas não conseguiram vencer as tentações ou as provas que foram colocadas diante because delas. they weren't able to overcome the temptations that were placed Você before pode them. até enganar algumas pessoas por algum tempo, You might be able to deceive mas não people é for some possível time, enganar as pessoas todo o tempo. but it's not possible to deceive them every time. E Jesus aqui, ele vem para a última semana da vida And dele. Jesus goes into the last week of his life, Depois dele curar enfermos, after having healed sick ressuscitar people, mortos, resurrected dead andar people, sobre as águas. walked over water. Jesus já tinha um currículo. He had a nice O resume. Wikipedia já tinha registrado Wikipedia had him a registered. história dele. His story was Eram written 3 anos intensos, during 3 intense years. passando pelas vilas, povoados, He walked through villages, anunciando o evangelho, proclaiming the tendo gospel, compaixão das pessoas. having compassion over people. E a única coisa que Deus quer é que a gente entenda The only thing God wants us to understand que Ele quer que a gente faça. and what He wants us to do, E qualquer um de nós pode falar do amor de Jesus para um próximo. each one of us can speak about God's love to our Quando João neighbor. Batista começou a anunciar, eles foram perguntar se ele era o Messias, When John the Baptist began to preach, he was ou asked se if ele he was era the Messiah, Jeremias, or if he was Jeremiah, ou se ele era algum dos or profetas. if he was one of the prophets from before. Mas a resposta dele foi muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. But his message was simple and very deep. Ele disse: eu sou a voz He says, I am the voice do que clama no deserto. that shouts from the wilderness. Ele apenas estava dizendo: eu sou alguém que emprestou a minha vida. He was simply saying, I'm someone who lent Eu his sou life, alguém que doou a vida. someone who donated Eu sou his alguém que life. está emprestando a voz I am lending out my para que voice Deus fale através de mim. so that God will speak A única through me. coisa que Deus espera é que você se doe para Ele falar através de The você. only thing that God expects is for you to give yourself Deus so he espera can que você speak for seja you. a voz dele nessa He geração. wants you to be his voice in this generation. Deus não quer que você seja um eco.
He doesn't want you to Ou be fique an por aí echo, apenas repetindo coisas que just você ouviu. relaying things that Deus you quer have usar heard. você. He wants to E use Ele you. quer ser a voz que fala através de He você. wants to Quantos be estão the me voice that entendendo nessa speaks through manhã? you. How many understand me E today? aí João Batista diz, eu sou a voz. John the Baptist says, I am the voice. I am the voice. Eu sou a voz Que clama. who cries. Eu sou a voz que clama. I am the voice that cries out Que clama no deserto. from the wilderness. Deus muitas vezes coloca você em alguns desertos. Many times God puts you into Em alguns some lugares que deserts, você nem gostaria de estar. places that you wouldn't like to be. Mas é nesse lugar que Ele pode usar você. But it's in that place where He can use you. E eu aprendo uma lição maravilhosa. I learned a wonderful lesson Porque quem sabe quem é, because those who know who they are, até no deserto a voz dele é ouvida. even from the desert, their voice is heard. Eu só vou anunciar se Deus me levar para Miami. Oh, I only announce the gospel. God takes me to Miami. Eu só vou anunciar se Deus me levar para Orlando. I'll only preach the gospel if God takes me Aleluia. to Eu só Orlando. vou anunciar se Deus me levar para Nova York. I'll only preach the gospel if God takes me to New York. Eu não vejo alguns ministérios abrindo igreja no Haiti. I don't see ministries opening churches in Eu não Haiti. vejo alguns ministérios abrindo igrejas em algumas cidades da África, I don't see some ministries opening na up Índia. in Africa Não or dá India. ibope, It's not popular. não dá dinheiro, It doesn't create money. não dá visualização, It doesn't give you views. mas dá muitas vidas But it brings many lives rendidas ao Senhor. that come to the E a Lord. única coisa que Deus quer, e isso é resultado, são vidas. And the only result that God wants is the lives, the Quantos souls. nessa manhã estão dispostos a ser essa voz? How many this morning are willing to become Aleluia. this voice? Jesus, ele entra em Jerusalém. Jesus enters Jerusalem, E a Bíblia diz que ele chorou. and the Bible says that he wept. Quando ele olha Jerusalém, ele chora. When he sees Jerusalem, he cries. E ele chora porque ele entendia que Jerusalém não iria aceitá-lo como filho de Deus. And he cries because he knew that Jerusalem wouldn't accept him as the Son of God. Jerusalém foi julgado porque não recebeu Jesus como Messias. Jerusalem was judged because she didn't receive him as the Messiah. Todas as vezes que nós negamos Every time we ou deny deixamos de reconhecer, or we don't acknowledge, algo acontece conosco. something happens to us. E Jesus, ele entra nessa cidade Jesus entered that city, e algumas coisas acontecem com ele. and some things happened to him. A última semana de Jesus, ela começa e termina em Jerusalém. His last week begins and ends in Jerusalem. Ele entra ali aclamado por uma multidão He is shouted for by a multitude, e sai carregando uma cruz and he left carrying a cross para cumprir o propósito dele. to fulfill his purpose. A primeira atitude de Jesus The first attitude of Jesus ao ver Jerusalém in seeing Jerusalem foi uma atitude de lamento. was an action of lament. Lucas no capítulo 19, Luke chapter se 19. você puder acompanhar essa leitura e abrir comigo a sua Bíblia, If you could follow this Lucas reading with me and capítulo open your 19. Bible. Luke 19, no versículo 41, verse 41, versículo 41 e 44. verses 41 and 44. Lucas 19, 41 a 44. Luke 19 from 41 to 44. Quando se aproximou It says that when he e approached, viu a he cidade, saw the city. Jesus chorou sobre ela He wept over it e disse: and said, se você compreendesse nesse dia, if you had only known on this day sim, você também o que me traz a paz. what would bring you peace, Mas agora isso está oculto aos seus olhos. but now it is hidden from your eyes. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, Days will come where enemies will bring an a apartment over you. rodearão e a cercarão de todos os lados. They will encircle you from every side. Também a lançarão por terra. They will dash you to the Você e ground, os seus filhos you and the children. não deixarão pedra sobre They pedra, will not leave one stone porque on você não another, reconheceu because you did not a recognize the oportunidade time que Deus lhe concedeu. that God was coming Jesus, to you. ele começa a semana Jesus starts off the week com uma atitude de lamento, with an action of lamenting, chorando, weeping, porque uma cidade e uma nação não reconheceram quem ele era. because a city and a nation did not Deixa eu acknowledge dizer who algo he para was. você aqui nessa manhã. Let me tell you something here Está this morning. chorando porque se você tem um Deus. Isso aí é crente, esse cântico, né? This is day one Christians will know this song.
Deixa eu dizer algo para você, todo choro precisa ter um motivo. Let me tell you something. Every cry needs to have a reason. Tem muita gente aí chorando sem motivo. Many people cry for no Tem muita reason. gente lamentando sem razão. Many people are lamenting without a cause. Jesus, ele começa a sua última semana lamentando, Jesus begins his last week lamenting, chorando. crying. E só 2 vezes a Bíblia registra Jesus chorando. And the Bible only talks about Jesus weeping twice. Uma foi quando ele soube que Lázaro havia morrido. One was when he found E ele out diz, Lazarus Jesus was dead. chorou. And the Bible says that A Bíblia Jesus diz, wept. Jesus chorou. The Bible says Jesus wept. Mas foi um choro por um amigo. But it was a weeping over a E loss Deus of a ouviu friend. a oração de Jesus e ressuscitou Lázaro. God heard the prayer of Jesus and he resurrected Lazarus. E aqui, pela segunda vez que a Bíblia registra Jesus chorando, é por Jerusalém. This was the second time the Bible registers Jesus E não é crying apenas o choro, over Jerusalem. It wasn't only a mas cry, o motivo do choro. but it was the reason for É the a cry. razão do choro. It's the reason for the cry. Quais são as razões que têm levado você a chorar? What are the reasons that have led you to cry? Quais são as razões que têm levado você a lamentar? What reasons have led you to lament? São motivos que Deus vai entender? Are they reasons that God will understand? São motivos que estão fazendo parte do teu propósito de vida? Are there reasons that are part of your purpose for your life? Tem muita gente chorando porque está fora da rota do destino. Many people cry because they're not on the route to their destiny. Muitas pessoas estão enfrentando algumas lutas e batalhas porque não estão na rota do destino delas. Many people face trials because they're not where they should be. Jesus, ele chorou porque Jerusalém não reconheceu Jesus wept because Jerusalem didn't acknowledge aquilo que ele veio à terra para fazer. what he came to earth to do. E ele inicia sua última semana He begins his last week lamentando. lamenting, Não pela morte que ele iria enfrentar. not because of the death he would face. Jesus não chorou porque ele ia à morte. Jesus didn't cry because he would die. Ele não chorou porque ele iria ser açoitado. He didn't cry because he would be beaten. Ele não chorou pelo que eles fizeram com ele. He didn't cry because of what they did to him. Os evangelhos não registram que Jesus chorou porque eles batiam nele. The gospel didn't acknowledge that he cried because they beat him. Os evangelhos não registram que Jesus chorou porque os discípulos o abandonaram. He didn't cry because the disciples abandoned him. Ah, meu Deus, o que eu estou vendo de pastores e líderes chorando porque discípulos estão os abandonando. I see a lot of pastors crying because disciples Ah, leave them. como eu vejo pessoas tornando-se inimigas das outras porque os amigos os abandonaram. I see people turning into enemies because their friends abandoned them. Qual é a razão do seu choro? What is the reason for you to Jesus, cry? ele não chorou Jesus did not weep porque os discípulos deixaram de segui-lo. because his disciples stopped following him. Ele chorou porque eles não entenderam o propósito dele. He cried because they did not understand his purpose. Quais são as razões que têm levado você a chorar? What reasons have led you to cry? Quais as razões que têm levado você a lamentar-se? What reasons have A led you to segunda lament? atitude de Jesus, The second nessa action of última Jesus semana dele, during his last week foi uma atitude de santificação. was an action of Primeiro ele sanctification. chora, ele lamenta por Jerusalém. First he cries and laments over Jerusalem. E qual foi o primeiro lugar que Jesus vai visitar quando ele entra em Jerusalém? And what was the first place that he goes to visit when O he primeiro gets to lugar que Jerusalem? Jesus vai visitar, ele vai ao templo. The first place he visits was the Lucas temple. 19, In Luke 19, versículo 47 a 48. verses 47 and 48. Todos os dias ele ensinava no templo, Every day he was teaching mas at the os temple, chefes dos but the sacerdotes, chief priests, os mestres da lei teachers of the law, e os líderes do povo and leaders among the people procuravam matá-lo. were trying to kill him. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, Yet they couldn't find any way to do it porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. because all of the people were hung up E on ele his entra no words. templo, He entered the e o temple. verso 45 diz: Verse 45 então says ele entrou no templo that Jesus e entered the começou a temple court. expulsar He began to os drive que out estavam vendendo. those who were selling.
O templo de Jerusalém era um lugar de adoração a Deus. The temple of Jerusalem was a place of worship to God. Mas os próprios sacerdotes fizeram daquele lugar um lugar de comércio. But the priests themselves turned that place into a place of commerce. Eles compravam e vendiam e negociavam. They would buy, sell, and negotiate. E se você conhece a história, você vai aprender que havia uma comissão que ia para os sacerdotes. And if you know the story, you might find that there was a commission that Existia uma went to the priests. comissão que era destinada aos líderes religiosos They directed a por commission to the religious permitirem leaders for que allowing naquela casa that in that house fosse negociado coisas. things may be traded. E parece que não está muito diferente nos nossos dias. And it seems like it's no different today. Existem alguns congressos famosos por aí que para você cantar você tem que pagar 10 mil reais. There are places and events that in order to sing you have to pay 10 Existem grand. alguns eventos importantes por aí que para você pregar você tem que ir lá e pagar 15 mil reais para você ficar conhecido. There are places that you have to go and pay like 15,000 so that you may be Agora known. Jesus, o segundo lamento dele His second lament é que as pessoas was that the people em Jerusalém in Jerusalem perderam o verdadeiro sentido do que é servir na casa de Deus. lost the real reason for what it is to serve in the house Então of ele God. entra ali com uma atitude de santificação. He gets there with an action of sanctification. E ele diz, olha, a minha casa He says, my house será chamada casa de will oração, be a house of prayer. mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. But you have made it into a den of robbers. Se o seu choro tem uma razão, If your weeping has você a precisa cause, buscar santidade. you must seek. Se o seu choro tem um motivo, If your crying has a você reason, precisa buscar you santificação. must seek sanctification. Porque naquela época, em nome da fé, tudo era possível. Because at that time, in the name of faith, everything was Em made nome da possible. fé, In the name of faith, era aprovado things were que approved. coisas pudessem ser vendidas pelos sacerdotes que recebiam um percentual daquilo. Things were sold by the priests and they received commissions. Parece que a cada dia que passa está mais difícil servir a Deus. Seems that every day that goes by, it's more and more difficult to serve Porque a God. palavra santidade, And the word holiness, santificação, sanctification, é algo que muitos não querem para os seus discípulos. it's something that some people don't want for their disciples. Mas Jesus, ele começou a sua última semana But Jesus started out his de vida na terra. last week on earth. Antes de ele ir à cruz e ressuscitar, Before going to the cross, ele começou rising again, chorando. he began crying. Mas o choro de Jesus tinha uma razão. But his crying had a reason. Ele buscou santificação da casa de Deus. He sought sanctification for the house of God. Ele deu uma palavra dura para os líderes religiosos daquela época. He gave a harsh word to the religious leaders of the time. E se para você cumprir o seu propósito, você precisa ser duro com alguém, não tenha medo. And if in order to fulfill your purpose you have to be harsh with someone, don't be Porque afraid. ultimamente quem fala a verdade tem poucos amigos. Because lately those who speak the truth have Quem little fala a friends. verdade tem poucos seguidores. Those who speak the truth have few followers. É mais fácil eu ficar o dia inteiro respondendo caixinha de pergunta na internet. It's easier to answer little questions on the internet. Não vou entrar nesse detalhe, vamos voltar. I won't get into it. Santidade, Holiness, santificação. sanctification. Nós temos um padrão de vida cristã que precisa ser vivido. We have a standard of Christian life that must be lived. E é muito difícil nos dias atuais. And it's very difficult in this day and age. Eu converso com alguns adolescentes, alguns I jovens. speak with some youth and some E eles falam, teens. pastor, é muito difícil. They say, Pastor, it's so hard. Quando eu era adolescente e jovem também era difícil. When I was a teenager, it was difficult too. Mas nós entendemos que Deus ele tinha um propósito para nós. But we understand that God has a purpose for E que us. nós não poderíamos fugir desse plano que Deus havia We estabelecido. couldn't run away from this plan that He had established. A terceira atitude para nós terminarmos. The third action for us to finish. A terceira atitude de Jesus na última semana, The third action of Jesus in His last antes week dele morrer e ressuscitar, before dying and resurrecting foi uma atitude de misericórdia. was an act of mercy. Primeiro Jesus chorou e lamentou. First, Jesus cried and lamented. Aí depois Jesus falou assim, ó, tem que ser santo, gente. Vamos Later, parar com essa palhaçada aí. He calls on people to be holy. Se fosse hoje ele falava assim, né? Vamos parar com essa palhaçada, gente. If O que é was isso? Nowadays, you step. O que vocês estão Let's fazendo stop na with casa this do meu pai? foolishness.
What are you doing in my Father's house? Mas ao mesmo tempo, Jesus naquela ira santa, que tem dia que você fica com a ira But at the santa. same time, when he was in that Porque a holy Bíblia não diz rage, que você não pode ficar irado, the sabia? Bible doesn't say that you A cannot be Bíblia diz, enraged. irai, It mas says, não pequeis. Olha aí. be enraged, but do Meu not Deus. sin. Então Jesus entrou com aquela ira santa, mas ele não pecou. Jesus had his holy rage, but he did not sin. E logo na sequência, Jesus tem uma atitude de misericórdia, Soon after, he has an act of mercy de compaixão. and compassion. Você vai ver aqui no próprio Evangelho de Mateus, You'll see here in the very Gospel no capítulo of Matthew, 14, chapter 14. ou desculpa, no capítulo 21 que nós lemos, Sorry, chapter 21 where we read, no versículo 14 verse de 14 Mateus 21. of Matthew 21. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Imagina o camarada que ao mesmo tempo aqui chega derrubando tudo. Imagine the same guy Aí who shows você up, que é um crente, né, throwing muito things around. espiritual, and if you're a very spiritual Christian, você vai falar, esse cara tá na carne. you'll say, this guy is in the flesh. Que é isso? What is this? Como é que derruba tudo? How can he just knock Como é everything que down? exorta os líderes religiosos? How can he call out the religious leaders? Você não pode levantar a voz contra um profeta do Senhor. You cannot raise your voice against the prophet of the Lord. Jesus, irmão, quebra tudo. Jesus broke Aí that daqui a grace. pouco o texto diz na mesma sequência. And Porque it se você... says, Olha right bem after, aqui, olha. look at- No versículo 12, Jesus entra no templo e expulsa todos que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Versículo 14, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Verses 12 to 14, Matthew Aí você vai 21. falar, mas está na carne, You would Jesus. say that this Jesus Como é was que in o the camarada flesh. faz isso? How can he do this? Não, ao mesmo tempo que ele teve uma atitude de santificação, At the same time where he had an action of ao mesmo tempo que ele teve sanctification, uma atitude de lamento, an act of lamenting, ele tem uma atitude de he misericórdia. had an action Ele tem of uma mercy, atitude de compaixão. an action of compassion. E ele inicia a sua semana fazendo o que ele mais sabia fazer, He started out his last week que doing era what he ter knew to do the most, compaixão pelos perdidos, which was to have compassion que era over the amar lost, aqueles que eram rejeitados to love those who were dentro rejected do próprio templo. inside of the temple Era curar itself, aqueles que os sacerdotes não podiam to curar. heal the ones who the priests couldn't heal for Era amar themselves. aqueles que os líderes religiosos não podiam amar. Love those who the religious priests couldn't Era love. abraçar aqueles que os pastores não podiam abraçar. It was to embrace those who the pastors couldn't Como essa embrace. semana eu ouvi de uma pessoa e eu fiquei assim, Just as I heard this week um pouco até sem reação, from someone and I didn't even know how to react. que ele começou a evangelizar em alguns lugares aqui na nossa região. Where he began to evangelize in a few places E here in ele our foi region. comentar com o seu líder religioso He went and commented with his religious leader que ele estava evangelizando. that he was evangelizing. E ele me disse que o líder religioso dele falou assim, eu não quero a minha igreja cheia de mendigo, de prostituta e de homossexual. And his religious leader said, I don't want my church filled with homeless people, E proibiu ele de prostitutes, evangelizar. and homosexuals. And he rebuked E him eu for falei assim, evangelizing. I can't believe. And I said, eu não acredito. Onde está a compaixão? Where is the compassion? Onde está a misericórdia? Where is the mercy? Jesus ele agiu Jesus acted de uma forma talvez grosseira, maybe a little rudely, mas era necessário ele agir daquela forma. but it was called for. Mas ao mesmo tempo ele começa a abraçar, curar And at the same time, he e begins transformar a vida de pessoas que Embrace. estavam naquele lugar. to and heal the lives of the people in that place. E essa foi uma atitude constante na vida dele e no ministério dele. This was a constant action in the life of Jesus and his ministry. Como você começaria a sua última semana de vida? And how would you start out your last Se week você of life? soubesse If you knew que seria a sua última semana, como você começaria ela? that it would be your last week, how would you begin it? O que você faria? What would you do?
Pastor, eu iria viajar pelo mundo. Pastor, I would travel the whole world. Há tempo para todas as coisas. There's a time for all things. Mas você conhece a história de pessoas que nos últimos dias de vida ele passa viajando o mundo. And you know the story of some people who in the last days travel the Se entire esse for o world. propósito de Deus para ele, that's If that okay. was God's plan for them, that's good. Mas Jesus tinha uma agenda. But Jesus had an agenda. Jesus ele tinha uma agenda e ele precisava cumprir aquela agenda. And he needed to stick to it. Eu quero terminar essa palavra nessa manhã perguntando para você: I want to end this word this morning asking you, quem controla a sua agenda? who is in control of your schedule? Quem controla a sua agenda? Who controls your agenda? Jesus ele tinha uma agenda Jesus had an e ele agenda. precisava cumprir essa agenda. And he needed to stick E ele to vai para Jerusalém. it. He went into Jerusalem. Por isso que nós hoje That's why today chamamos esse domingo anterior ao domingo da ressurreição de domingo de Ramos. we called this Sunday before the Easter Sunday. E ele Palm ele Sunday. começa a semana e termina a semana em Jerusalém. He starts and ends his last week in Jerusalem. E essas três atitudes na vida de Jesus, elas impactam a minha vida e o meu ministério. And these three actions of Jesus impact my life and my Porque ministry. Jesus chorou porque ele tinha um motivo para chorar. Because Jesus wept because he has a reason to Não weep. chore sem razão. Do not weep Não without chore sem reason. motivo. Don't weep without Jesus ele cause. tem essa atitude de santificação. Jesus has this action of sanctification. Porque ele entendia que algumas coisas não estavam da forma que deveriam estar ali em Jerusalém. Because he understood some things were not how they should be there in Jerusalem. E terceiro, Jesus ele tem uma atitude de misericórdia, de compaixão. Thirdly, Jesus has an action of compassion. E o Espírito Santo está dizendo para mim aqui nessa manhã The Holy Spirit is saying to me here this morning que Jesus ele foi a Jerusalém, that Jesus went to Jerusalem, mas o seu Jerusalém pode ser a sua casa. but your Jerusalem could be your own home. O seu Jerusalém pode ser a Your sua Jerusalem empresa. could be your company. O seu Jerusalém, a sua Jerusalém pode ser o seu ministério. Your Jerusalem could be your ministry. Casa? Have you been weeping for your home? Você tem chorado pela sua empresa? Have Ou you been você tem weeping for your chorado company? pelo seu ministério? Have you been weeping over A your sua ministry? Jerusalém pode ser a Life Point, Your Jerusalem could be a Life sua Point, igreja, your church, seu lar espiritual. your spiritual home. Você tem chorado Have you pela sua wept igreja? for your church? Você chora, Do you mas cry? também você tem direito de buscar a santificação ou consertar aquilo que você vê que está errado. But you have the right to fix what's wrong. Você tem derrubado as mesas da sua casa? Have you thrown down the tables of your home? Alguns têm. Eu vi uma mulher falando assim, pastor, Some have. I saw a lady lá meu marido derruba a mesa todo dia. saying that her husband throws the table down every day. Sangue de Jesus tem poder. May God have mercy over you. Mas você tem virado a mesa But have you na sua empresa? flipped over the tables in your business? Quando você vê que tem alguma coisa acontecendo de errado na sua empresa, aquele jeitinho, Something is going wrong você in está your fazendo business. igual os sacerdotes, desde que a comissão venha para o meu bolso, está tudo certo. You're saying like the priests did, let the commission come to my pocket and everything is okay. Jerusalém foi julgado por isso. Jerusalem was judged over that. Você tem tido compaixão dos da tua casa? Have you had compassion over the ones Você tem orado por in your eles? home? Have you Você tem prayed for trazido them? cura para eles? Have you brought healing to them? Você tem lá na sua empresa, você tem tido compaixão das pessoas? In your company, have you had compassion over the people? No seu trabalho, na sua igreja? At your job or at your church? Ou você é daquele assim, eu só vou na igreja para ouvir a palavra e vou embora? Or are you one of those who says, I'm only going to hear the Eu sermon não and I'll quero leave. me relacionar com ninguém. I Deus está don't want to falando have com você nessa fellowship manhã. with anyone. God is speaking to you. Não, eu só quero ir lá ouvir a palavra e não quero me envolver. Or I just want to go hear the word. I don't want to get involved. Sabe o que movia o coração de Jesus Do you know what moved the heart of Jesus a agir dessa forma? to act in that Sabe way? qual era o grande segredo de Jesus? Do you know what was the great secret of Jesus? Paixão. It was passion. Paixão pelo que ele fazia. Passion
what he paixão pelo que ele foi chamado para fazer. did, passion for what he was called to E você do. sabe o que é que significa paixão? And you know what's the meaning of passion? Paixão significa Passion means que o que eu acredito that what I believe in é maior do que o que eu vejo. is greater than what I can see. Paixão significa que o que eu acredito Passion means what I believe é maior is greater do que o que eu vejo. than what I can see. Você pode não estar vendo, You might not be able to see mas você it, precisa ter fé but you must have faith. que Deus vai usar você, And God will use you. que você foi levantado como uma voz para essa geração. You were called to be a E eu voice quero of orar this com você generation. nessa manhã. Feche seus olhos por I wanna pray um with you momento. today. O Close your eyes Espírito for de a Deus moment. está nesse lugar. The Holy Spirit of God is in this place. E Ele já está falando com você desde a hora que você entrou aqui. And He is speaking to you since the moment that you walked in. Aleluia. Isso deixa o Espírito Santo Let the Holy Spirit mover através de você nessa manhã. move through you this morning. Espírito Santo. Holy Spirit. Aleluia. Aleluia. Yes, Lord. Yes, 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 yes. Espírito Santo. Aleluia. Nós conhecemos essa semana como a Semana Santa. We know this week to be the Holy Week. Semana Santa. It's called the Holy Week. Se você ler o que Jesus fez durante aquela semana, And if you read about what Jesus did during você that vai week, ficar impressionado com o que nós podemos fazer, you'll be impressed to find out talvez com poucos dias que nós temos à nossa disposição. we're able to do with the few days we Deus está have dizendo available. para você, olha, é hora de você se levantar. God is saying to you, it's time for you to rise. Deus está dizendo, olha, você ficou muito tempo parado. He's saying for a long time you have been A still. pandemia te colocou em casa por muito tempo. The pandemic put you inside of your home for a long time. Muitas pessoas voltaram a congregar nos templos, mas ainda estão meio que paralisadas. Some people have gone back to the temples but are still a little paralyzed. Mas Deus está dizendo para você, olha, chegou o momento de você se levantar. And God is saying it's time for you to rise Chegou o up. momento de você cumprir o teu propósito na terra. Time for you to fulfill your purpose on earth. Chegou o momento dessa paixão que existe em você ser reacendida. It's time for the passion inside of you to be reignited. Ainda que você não esteja vendo. Even if you cannot see it. Paixão significa que o que você acredita é maior do que o que você está vendo. Passion means that what you believe in is greater than what you can see. E eu quero orar com você nesta manhã. I want to pray with you this Eu quero morning. convidar você a ficar de pé nesse lugar. I want to invite you to stand Levante up. aí do seu lugar por um momento. Stand where you are for just a minute. Espírito Santo, ao que está sentado, está aqui nesse lugar, no trono.